castigante peste. O verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, ênfase no eu, também eu Jesus, eu o soberano, eu o dono da igreja, eu o rei dos reis e o senhor dos senhores, eu e não Trump, eu e não Bolsonaro, eu e não estadista, eu e não biólogo, infectologista, eu. Porque guardaste a minha palavra, porque sois meu povo, porque sois minha igreja, porque sois redimidos, porque sois propriedade particular minha, porque fostes comprados com meu sangue, porque sois de minha família. Por essa razão, em razão de eu iniciar uma obra em vocês, por causa disso, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Há uma promessa aqui, para os eleitos, para os redimidos, para a igreja. Não somos um povinho que está à deriva nesse mar de esquecimento que é esse mundo. Um povo ultrajado, achincalhado, desprezado, esquecido. Não! Somos o povo de Deus. Seus olhos, suas mãos, seu poder, seu amor estão de contínuos postos sobre nós. E Ele está prometendo, por mais que os ventos sejam impetuosos, os mares revoltos, a praga desça dos céus, eu irei guardar vocês, porque vocês se distinguem de qualquer outro povo dessa terra. Então Ele promete, porque guardaste a minha palavra. O que seria isso aqui? Jesus está dizendo aqui, que a fidelidade é recompensada no dia mau. A fidelidade é recompensada. Que há distinção nesse mundo entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Que Deus faz questão de fazer essa distinção. Não é um aglomerado de gentes, etnias e povos. Não é um aglomerado onde ninguém discerne quem é quem, não é. Existe aqui nessa multidão, nesse mar de gente, nessa terra, apenas dois povos, aqueles que não são de Deus e aqueles que são de Deus, e Deus faz questão que nesse aglomerado haja distinção entre um e o outro, e Ele é quem vai fazer essa distinção. Como Ele vai fazer? Guardando o seu povo, livrando o seu povo, porque guardaste a minha palavra. Aqui é duas coisas, porque vocês foram fiéis todos esses anos. Meu irmão, eu estou dirigindo as minhas palavras a crentes fiéis. Quantos anos devotando a Deus louvor, honra, adoração. Quantas vezes se esforçando para obedecer a Deus, mesmo caindo, levantando, tropeçando, mas mantendo fiel todos esses anos. Ele está dizendo que esta fidelidade vai ser honrada, porque você guardou a minha palavra, porque foram fiéis todos esses anos. A outra coisa que aponta é para os crentes. Só pelo fato de você ser salvo. Só isso. É crente, você entra nessa promessa. É salvo, você entra nessa promessa. Então, porque guardaste a minha palavra, porque fostes eleitos, convertidos, porque fostes transformados, porque eres meu povo. Tá, o que tem? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque fostem fiéis, porque foram fiéis,
porque são salvos verdadeiros, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Primeiro que eu aprendo aqui, são dias de permanecermos fiéis. A recompensa é para aquele que, apesar de tudo, permanece fiel. Segundo, são dias de confiar na palavra. O texto diz, porque guardaste a minha palavra. Irmãos, deixa eu te dizer, permaneça fiel, nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça firme. Segundo, são dias de confiar na palavra. Tantas vozes, tantas informações, tantos profissionais, tantos especialistas, e cada um dizendo uma coisa: vamos voltar nossos olhos para a palavra, vamos confiar na palavra, vamos ouvir a palavra, vamos estudar a palavra, vamos nos debruçar nesse livro horas e horas e dias a fios. Ele tem a resposta. Nosso termômetro hoje deve ser a palavra. Nosso guia hoje deve ser a palavra de Deus. Nossa bússola, nosso alicerce deve ser a palavra. A Bíblia não é um livro obsoleto, arcaico, não é um livro anacrônico, é um livro atual, é o livro do ontem, do hoje, do amanhã. O livro de Deus é o livro para hoje e para já. Terceiro, guardaste a palavra da minha paciência. Primeiro, dias de sermos fiéis, dia de seguirmos a palavra. Terceiro, dia de termos paciência. A palavra da minha paciência. Aprenda a esperar. Todas essas coisas obedecem um tempo, obedecem uma lógica, obedecem princípios, obedecem. Temos que esperar. Elas levam um tempo. Elas não acontecerão do dia para a noite. Tem que cumprir os propósitos e todos os desdobramentos do Senhor. Para isso Ele quer de nós paciência. Perseverem em esperar. Sejam pacientes. Calma. Deus está no controle. E o que Ele promete fazer? Já estou terminando, não fica nervoso. E você vai ficar nervoso para quê? Aonde você vai? Você está de quarentena, você não tem para onde ir, você não tem o que fazer. Acabando aqui, você já vai abrir a geladeira e comer. Então, fique aí, tem nada para fazer. Fica aí, vamos ouvir a palavra. Eu te guardarei. Então o Senhor promete guardar, mas guardar quando? Eu te guardarei da hora da provação. A hora da provação. O que Cristo está querendo dizer aqui? Haveria, a hora fala de um período, de um tempo, de uma fase. A igreja de Éfeso passaria por uma intensa perseguição, uma intensa provação, uma intensa tribulação, vale, crise terrível. Isso aqui também aponta para a grande tribulação que eles viriam. Então eles começariam a passar essa tribulação no primeiro século, e a igreja de Cristo em todos os outros séculos posteriores, haveria fases que ela seria submetida a intensas provações, tragédias, epidemias, perseguições, martírio, até culminar na grande tribulação, que seria a maior perseguição que ela passaria. E o que Cristo promete aqui? Que Ele guardaria a igreja em todo esse processo de tribulação. Está dizendo que a igreja passaria por dificuldades, sofreria perseguições, haveria martírio, passaria por pestes e muito sofrimento. Ou seja, isso que nós estamos vivendo já foi profetizado. A igreja seria marcada por isso. Durante as eras, ela enfrentaria intensos períodos de calamidade. Intensas crises viriam sobre ela. Ela não estaria isenta nem imune de pestes, de epidemias, de colapsos financeiros, de qualquer outra coisa.
ela viria. E a Bíblia diz que não só ela, mas veja só o verso 10. Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro sofreria. O mundo inteiro também, meu irmão, seria atingido pela peste, pelos desastres, pelas tragédias. O mundo sofreria. Junto com a igreja, ambos iriam passar juntos esses dias de tormento, semelhante aos nossos dias. Toda a terra está gemendo hoje em razão do coronavírus. O mundo inteiro está sendo assolado com a peste, com o colapso, com a morte, com o pânico. A igreja e o povo que não é de Deus. Veja só, aqui a provação, a epidemia, a peste não está limitada apenas a um grupo, a uma etnia, a uma classe social, a uma cor de pele, mas todas as nações, línguas, povos, tribos, raças, religiões seriam submetidas a um intenso período de sofrimento. Assim como hoje, todos os homens da terra estão sendo afetados pelos acontecimentos dos últimos dias. E ela vinha com a finalidade, a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra experimentar aqui quer dizer peirazo. Dá a ideia de avaliar, testar, examinar. O Senhor está passando em revista sobre toda a terra. Ele está avaliando as nações. A finalidade dessa peste, a finalidade da epidemia, a finalidade do caos econômico é avaliar corações, é avaliar povos, é avaliar estadistas, é avaliar governantes, é avaliar cristãos. O Senhor está passando todos por uma balança. Mene, tekel, parzim. Pesado foste da balança, achado em falta foste, dividido será o seu reino entre os medos e os persas. O Senhor está pesando as nações na balança. O Senhor está avaliando corações, avaliando intenções, avaliando leis, avaliando decisões. E também está avaliando a sua igreja, purificando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, ensinando a igreja com os dias maus. Agora, qual é a promessa para a igreja? Presta atenção, e essa mensagem é para aliviar você. Verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Jesus disse, presta atenção, que essas coisas viriam, não seriam evitadas. Toda sorte de pragas, de tragédias, aconteceria em todos esses anos de história da igreja, inclusive a nossa. Não estaríamos isentos, mas Ele prometeu, há uma promessa para nós em dias como esses que estamos vivendo hoje. Ele prometeu nos guardar em meio a qualquer espécie de calamidade, peste, crise ou perseguição, qualquer uma, na intensidade que viesse, da forma que viesse. Ele prometeu, eu guardarei vocês nesse dia. Há uma promessa de Deus para nós, em nos guardar durante toda essa epidemia do coronavírus. Agora nós temos que entender o que ele quer dizer com eu te guardarei. O termo grego aqui é tério, eu te guardarei. O que isso quer dizer, tério? A ideia aqui no grego é defender, preservar, sustentar. Ele não está dizendo aqui, presta atenção,
que nos livraria da provação. Ou seja, nós não passaremos, nós não morreremos, nós não ficaremos infectados, nós não perderemos o emprego. Ele não está dizendo isso. A gasolina aumenta só para o ímpio, para o crente não. A peste só pega no ímpio, no crente não. Os ladrões só assaltam a casa do ímpio, do crente não. Não está dizendo isso. Que eu te privarei da provação. Mas a promessa, eu te guardarei na provação. Dentro da provação. Ela virá, ela alcançará todos. Mas eu trarei dentro da provação recursos. Porque o termo grego é, eu vou te sustentar na provação. Eu vou preservar você de modo que a provação não vai prevalecer, não vai arrebatar você, não vai tirar o que foi feito por você na cruz, não vai tirar de você a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, para você que está passando tudo isso, tem uma palavra para você: eu te guardarei no dia da provação, eu vou conservar você de forma que você não vai sucumbir, de forma que você não vai esmorecer, de forma que você não vai recuar. Eu trarei aí dentro livramento, eu trarei aí dentro proteção, eu trarei aí dentro provisão. É isso que ele está dizendo. Eu vou proteger você. Preservar, olha que coisa tremenda. Então, a peste já veio, e ela está alcançando todos nós. Ele não está impedindo isso, mas ele vai nos preservar no meio dela, vai nos sustentar nesse momento difícil, vai nos proteger. O que é isso? Que no meio de tudo isso, vão acontecer livramentos entre o povo de Deus, pode crer. Momentos como esse, você vai receber o consolo de Deus, de forma que não vai ser acrescentado tristeza sobre você. Que nesse momento, forças do alto vão revestir você, de modo que no meio dessa batalha, você terá a força necessária para enfrentar esse caos. O que significa? Te guardarei no dia da provação. Deus investirá você de sabedoria, para diante dessas várias frentes de batalha, saber fazer os cálculos certos, tomar as decisões certas e ir para um caminho certo. Isso é, eu vou te conservar, te livrar no dia da provação. Que mais? Sabedoria, a provisão de Deus. Não temas o desemprego, não temas, meu irmão, racionamento de comida, não temas a superinflação, não temas a peste, a epidemia. A provisão de Deus para o povo de Deus. Creia nisso. Porque ele disse, eu hei de livrar vocês dentro desta provisão.